Palestra de Joel Goldsmith, 2 Passos para a Liberdade Espiritual, parte 1, tape 389A, traduzida por Rosilda Rocha, em 20 de maio de 2020. Boa noite. Vamos começar nosso trabalho em Maui, retornando a 2 princípios que consideramos ser de grande importância para nos trazer liberdade. Liberdade do sentido material, liberdade das limitações da mente, liberdade até mesmo do corpo humano, liberdade de viver através dos 5 sentidos, para que, assim, possamos receber a palavra do Espírito e possamos viver pela graça. Um dos maiores erros das religiões nos últimos 5.000 anos é atribuir o mal a Deus, o que significa responsabilizar Deus pelos males desse mundo. Aceitar a crença de que Deus recompensa e pune, ou que Deus manda doenças, ou é responsável por acidentes, ou que um ato de Deus possa resultar em desastres, tornados, furacões, tempestades. Desde que um indivíduo acredite, por um momento, que Deus é capaz de um ato ou uma ação maléfica ou de trazer o mal para seus filhos, é impossível amar a esse Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Ninguém pode amar um Deus que no momento pode recompensar e abençoar e que, sem razão alguma de nossa parte, possa nos enviar terríveis pecados, doenças, acidentes e morte. Desde que acreditemos que Deus pode enviar qualquer coisa para nos destruir, que possa matar bebês e crianças inocentes, que serão vítimas desse castigo, dessa forma, não temos como amar o Senhor Deus, exceto na compreensão de que o mal não tem origem em Deus, que o mal não pode surgir de Deus, que pecado, doença, acidente, morte, fome, tempestade, seca, que nenhuma dessas coisas vem de Deus. Somente no grau em que puder remover a fonte do mal, poderá ficar livre dele. E o mal tem sua fonte nas crenças teológicas de que Deus, de alguma forma, é responsável por ele. Naturalmente, sabemos de onde esse entendimento errôneo sobre Deus surgiu. Sabemos que no princípio da raça hebraica, quando não havia sabedoria espiritual, muito pouco de vida espiritual, as pessoas se voltavam para Deus para receber bênçãos. Mas também temiam a maldição de Deus. Você tem uma ilustração disso na história da Arca de Noé, na qual, porque Noé era um homem bom, Deus iria salvá-lo e o instruiu a construir uma arca e enchê-la com toda espécie de animais e aves. E Deus queria manter todos esses animais, Noé e sua família, todos eles vivos. Mas o mesmo Deus que iria fazer isso, iria eliminar todo o resto da raça humana sobre a terra. Agora, naturalmente, nunca seria possível haver somente um homem santo ou um homem justo sobre toda a terra.
Agora, se houvesse, vamos pensar, onde iria o homem conseguir sua capacidade para ser mal se Deus não lhe deu essa capacidade? De onde ela viria? E por que Deus iria puni-lo? Se ele não deu ao homem a capacidade de pecar, de onde o homem obteve essa capacidade? Desde que Deus é seu Pai, seu princípio criador e a fonte de tudo que existe. Porém, naquele tempo, eles não tinham essa sabedoria, tinham somente superstição e ignorância. E, portanto, abençoavam Deus quando ele os abençoava e amaldiçoavam Deus quando eram amaldiçoados, acreditando que as bênçãos e as maldições vinham de Deus. Agora, com a luz espiritual, que era a consciência de Jesus Cristo, foi-nos apresentado um Deus diferente. Um Deus no qual não existem dogmas, um Deus muito puro para ver a iniquidade. Um Deus que exige de nós, homens e mulheres, que sejamos tão puros que devemos perdoar até mesmo nossos inimigos e aqueles que nos perseguem, que oremos por nossos inimigos. Jesus nos apresenta um Deus que o instruiu a não condenar a mulher apanhada em adultério, mas a dizer-lhe: nem eu te condeno, teus pecados te sejam perdoados. E Jesus disse ao ladrão na cruz: nessa mesma noite estarás comigo no paraíso. Esse Deus maravilhoso é o Deus que Jesus nos apresenta. Um Deus que exige que não seguremos ninguém em condenação, que não desejemos nenhuma punição, nenhum pecado, nenhuma morte para o pecador. Então, o que nós sabemos sobre Deus? Não é Deus maior do que nós? Não é o amor de Deus maior do que qualquer outro amor que possamos até imaginar? Não é a sabedoria e a justiça de Deus maior do que a sabedoria e a justiça do homem? Portanto, atribuir o mal em qualquer forma a Deus é fazer Deus menor do que o homem, porque o homem foi ordenado por Deus a ser perfeito. Nunca deveríamos considerar perfeito qualquer homem que vê pecado, doença e morte no outro por qualquer razão. Nesses tempos modernos, a raça humana está desenvolvendo bastante amor, bastante compreensão da natureza espiritual. E está querendo acabar com a pena de morte para aqueles que cometem assassinato. Bem, se o homem é capaz de ter essa consideração e esse conhecimento, quanto mais Deus. Como pode então Deus ordenar a minha ou a sua morte por qualquer razão, quando nós não mais acreditamos na pena de morte, nem mesmo para assassinos? Pense sobre isso. Da mesma forma que testemunhamos relações internacionais, nas quais, em lugar de manter esses países em condenação por suas faltas,
Mesmo que tenhamos sido atacados por eles, nos voltamos e os financiamos para que possam voltar a prosperar. Assim nós trazemos de volta a sabedoria espiritual. Se fazemos isso, quanto mais Deus. Quanto maior é o amor, a inteligência, a vida e a pureza de Deus. Portanto, atribuir qualquer mal a Deus é pecar, é blasfemar. Agora, a maioria do mal que sofremos tem sua fundação na crença universal de que Deus faz recair esses males sobre nós, quer seja nos punindo por alguma coisa, ou para nos dar uma lição, ou por alguma outra razão. Nos funerais, dizem que Deus está chamando os seus filhos para casa e que, normalmente, os chama para casa através de um câncer, tuberculose, um acidente. E acreditamos que essa é a forma que Deus tem de chamar seus filhos para casa, mas só acreditamos nisso até descobrirmos que a origem do mal que nos atinge está na crença universal de que Deus é responsável por esses males. E você e eu somos ignorantes. Estamos separados de Deus por inconscientemente aceitarmos essa crença. Jamais pensaríamos conscientemente sobre isso. Porém, porque está na consciência humana, está também em nossa consciência e sofremos esses males. Agora, para começar a se libertar das penalidades dessas crenças universais, você precisa liberar Deus de toda a responsabilidade pelos pecados, doenças, mortes, faltas e limitações desse mundo. Quando conhecer o Pai que está nos céus, você vai começar a amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e toda a sua alma. E o ama na compreensão de que ele é muito puro para testemunhar a iniquidade ou causá-la. Ele é a própria luz do mundo e nele não existem trevas de forma alguma. Então, quando tem um Deus completamente bom, você também é completamente bom. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Toda pureza e bondade, e justiça, e amor, e perdão, tudo que agora tem como qualidades de Deus, se torna as qualidades do homem, pois assim Deus e o homem se tornam um. Como exemplo, vamos voltar a uma aula anterior, na qual tivemos uma taça sobre a mesa e foi feita a pergunta: qual é a natureza dessa taça? E existe mesmo uma taça? Não é verdade que é simplesmente vidro? E taça é simplesmente o nome dessa forma na qual o vidro se apresenta? Não existe tal coisa como uma taça. Taça é o nome dado a uma certa forma, mas, na realidade, o que está à sua frente na forma de uma taça é vidro. Vidro é sua essência, vidro é sua qualidade,
Quão forte é a taça? Tão forte quanto o vidro do qual é feita. Quão bonita é a taça? Tão bonita quanto o vidro do qual é feita. Unidade. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos a forma ou o templo, mas Deus é a essência do nosso ser. Deus é a substância de nossa vida, de nossa mente, de nossa alma, de nosso espírito. E até mesmo nosso corpo é o templo de Deus. Uma vez que perceba a natureza pura de Deus, na qual não existe o mal, nenhuma propensão para o mal, agora você tem o homem puro e justo, no qual não existe propensão alguma para o mal, nenhuma capacidade para o mal, nenhuma fonte do mal. Onde você tem Deus e o homem como somente um. E Jesus diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai que me enviou, porque eu e meu Pai somos um. O Pai é maior que eu, porque o Pai é a essência e a substância. Eu sou a forma. Porque o vidro é maior do que a taça, é mais do que a taça. Você pode mudar a forma do vidro, você pode mudar a forma da taça para um saleiro, um recipiente para qualquer coisa. Mas o vidro permanece sendo a qualidade, a essência, o caráter, a natureza de qualquer forma que queira lhe dar. E assim, Deus se torna a natureza, a essência, a atividade e a lei sobre toda a forma, incluindo homem, mulher e criança. Bem, a natureza do homem, então, é a natureza de Deus expressa individualmente. E, portanto, se o homem largar a crença no bem e no mal e parar de ser bom e mal, ele já é completamente bom. Ele deve ser a imagem e semelhança de Deus. Mas para ele ser santo, Deus deve ser santo. Para que o homem ame seus inimigos, Deus não deve ter nenhum outro sentimento senão amor. Para o homem poder perdoar, Deus não pode ter condenação alguma, nenhum julgamento, nenhuma punição. Você vê então que o começo da liberdade para você e para mim é quando começamos a ter um Deus completamente bom. Um Deus de quem não pode vir nada ruim, somente espiritualidade, eternidade, imortalidade, justiça, perdão, amor. Então você vai ser capaz de enfrentar cada espécie de discórdia em qualquer forma que apareça com essa afirmação: não tenha medo, sou eu. Isso seria como tirar imediatamente todo o veneno do mal. Porque não é o mal, sou eu. E nesse eu não existe mal. Mas, se não existe mal algum no eu, não existe mal de forma alguma, porque eu sou a origem. Deus é a origem de toda a criação. E Deus olhou para esse mundo que Ele criou e viu que era muito bom. Em outras palavras, a bondade que estava em Deus estava na bondade de sua criação.
Todavia, antes que possa eliminar de sua experiência pecado, doença, morte, acidente, pobreza, injustiça, precisa primeiro eliminar a ideia de que Deus tem propensão ou capacidade para tudo isso. Então, terá esse universo manifestando a glória de Deus. E a glória de Deus será completamente perfeita. No segundo princípio, o princípio da unidade, que é realmente uma extensão do primeiro, você precisa ter a compreensão da unidade entre o Pai e o Filho, como o vidro e a taça, como eu e meu Pai sendo um. Por essa razão, se disser que Deus é completamente bom, isso ainda não tem poder algum em sua vida se estiver separado e à parte de Deus. Ele pode ser completamente bom, mas não você, a menos que possa perceber sua unidade com Deus e aceitar: filho, tudo que tenho é teu. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. A menos que possa ver essa unidade, estará aceitando os ensinamentos ortodoxos que nos dizem que Jesus era completamente bom, o Filho de Deus. Mas não você e eu. Então, que bem a perfeição de Jesus nos traria, se não for também nossa perfeição. Portanto, que bem nos traria Deus ser perfeito, se você e eu fôssemos alguma coisa ou alguém separado e à parte de Deus, sujeitos a outras influências. E você vê, não somos separados e à parte de Deus. Eu e meu Pai somos um. E filho, tudo o que tenho é teu. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E, portanto, nesse relacionamento de unidade, a perfeição de Deus é nossa perfeição. E a liberdade de Deus, da capacidade de pecado, doença, morte, limitação, é nossa liberdade também. Então, podemos dizer como Jesus: por que me chamas bom? Porque qualquer que seja a bondade que eu esteja manifestando, é a bondade de Deus. Qualquer que seja a imortalidade que esteja manifestando, é a imortalidade de Deus. Qualquer que seja o amor, a justiça, é o amor e a justiça de Deus. Qualquer que seja a inteligência, seu entendimento é infinito. Porém, que bem isso traz para você ou para mim, a menos que sejamos um com Ele. Então, seu infinito entendimento se torna a medida da capacidade de meu entendimento. Somente em unidade isso acontece. E assim, no momento em que começa a declarar a infinita natureza espiritual perfeita de Deus, está declarando a infinita natureza espiritual do seu próprio ser. Em sua unidade com Deus.
Bem, isso naturalmente nos leva a um princípio do caminho infinito que nunca pode ser esquecido. E esse princípio é que Deus não é um poder sobre o mal. Deus não é um poder sobre o mal e você não tem poder algum sobre o mal. Pois até mesmo Jesus disse: não vos alegreis, porque os demônios estão sujeitos a vós. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Alegre-se em saber que você é um com Deus. Acreditar que Deus é um poder contra o mal é acreditar que o mal tem existência. E então, ou você tem Deus como a causa ou criador do mal, ou precisa ter uma outra causa que o criou. E isso anula a onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Então, para ser consistente, você precisa ter somente um Deus, um Criador. E esse Criador sem capacidade alguma para o pecado ou para qualquer condição maligna. Isso o leva a um ponto onde pode aceitar prontamente o ensinamento do caminho infinito, do não poder, nenhum poder. Não precisamos de um poder sobre pecado, doença ou morte, porque nada disso tem existência em Deus. E se não tem existência em Deus, não existem. Só podem existir como a crença na consciência humana em dois poderes. E acreditam que Deus tem dois poderes: o poder de recompensar e de punir, o poder de dar e o poder de negar. Consegue ver como tornamos Deus finito? Como limitamos Deus? Como fazemos de Deus uma coisa muito pequena quando achamos que Ele pode nos dar a luz do sol ou nos negar a luz do sol. Ele pode nos dar colheitas ou negá-las. Assim estamos fazendo de Deus alguma espécie de homem, simplesmente um homem com mais poder. Mas Deus não é dessa forma. Deus não nos dá a luz do sol e não nos nega a luz do sol. Deus não nos dá pureza e não nos nega a capacidade de pecar. Deus não nos dá vida, Deus não nos dá morte. Deus é vida eterna e sua vida é a nossa vida. Ele não dá, Ele é a nossa vida. Deus não nos dá pureza, Ele é a nossa alma. E porque a alma de Deus é pura, nossa alma é pura. Deus não nos dá sabedoria, Deus é a sabedoria. E sendo infinito, Deus é nossa sabedoria. Não existe dar e não existe negar, existe somente ser. Deus é o único ser. Se houvesse uma vida de Deus e sua vida, a vida de Deus poderia ser imortal e sua vida ser mortal. Mas se Deus é infinito, Deus é vida infinita e isso significa sua vida e minha vida. Então, para libertar a si mesmo das limitações do sentido humano, você precisa compreender a natureza de Deus. Conhecê-lo corretamente é vida eterna. E vai descobrir que é verdade que se você começar a conhecer Deus como ser completamente puro, sem capacidade alguma de destruir uma nação ou punir pecadores, um Deus que não pode mandar doenças para pessoas inocentes ou culpadas, um Deus que não pode até mesmo permitir
condições de doenças, pecados, ou guerras, ou pobreza. Uma vez que tiver essa espécie de Deus, você se libertou, porque a fundação do mal em sua vida é a crença de que de alguma forma Deus é a causa do mal, o autor, o criador, o mantenedor do mesmo. Conheça Deus corretamente e terá um Deus que pode amar com todo o seu coração, com toda a sua alma, porque você pode olhar para esse mundo e testemunhar as injustiças, pecados, desastres desse mundo e dizer: obrigado, Deus, tu não és parte de nada disso. E quando tiver separado Deus do mal, você separou a substância dele. E então, quando percebe o mal como criação da mente humana, ele começa a destruir a si mesmo, começa a se dissolver. Muito obrigado.